Em 2021, o perfeito será visto em você. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus pelo seu amor? Aleluia! O amor que Ele teve para conosco. Não olhando para as nossas fraquezas, pode se sentar, para as nossas ofensas, para nossos pecados, para tudo que nos envolvia de tão ruim, mas simplesmente nos amou. Inexplicável, não tem como explicar. Por isso que quando eu olhei ali alguns significados no Google, eu fiquei surpreso, porque eles deram tantas citações sobre amor que eles não conseguiram explicar ao todo como ele é, porque o amor de Deus é maravilhoso. Mas, meus irmãos, nós estamos neste ano aprendendo sobre o testemunho perfeito, e os apóstolos já passaram por aqui, muitos ministros já passaram também falando, fundamentando sobre o testemunho perfeito. Eu também fui convidado para falar um pouco sobre esse testemunho perfeito, que é muito maravilhoso. Então, como já foi fundamentado, já está aquela base bem alicerçada, bem colocada, eu aqui vou falar um pouco segundo aquilo que eu vi aprendendo com os nossos pais aqui da casa. Por exemplo, o apóstolo Cristiano, ele fundamentou que todo testemunho perfeito, ele é composto por 3 elementos. Ele citou no dia desta pregação, sol, lua e estrela, quando na formação do mundo. Também ele falou do testemunho perfeito que Deus fez na criação do homem. Falou que o homem é trino, como nós conhecemos, dotado de corpo, alma e espírito. Então, por aquilo que ele colocou aqui como testemunho perfeito, a gente entende que é necessário que hajam 3 elementos. Então eu fui aqui dar uma olhadinha em primeira carta de João, capítulo 5, versos 7 ao 12. Se você puder me acompanhar, vou estar lendo aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, do 7 ao 12, diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. Olha que coisa linda. O Pai e a Palavra, o Verbo, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Muito tremenda a palavra de Deus, né? Muito legal. Depois diz assim, do 7 ao 12. 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna, e esta vida em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Este é o testemunho perfeito que Deus está falando para conosco. Quem tem o Filho tem a vida. E nós entendemos isso porque há muitas vozes que falam sobre vida, mas não entendem sobre a vida eterna que está no Filho. Há um ditado que eu acho muito engraçado as pessoas falar: Deus é pai e não é padrasto, né? Só que as pessoas não se submetem ao amor do Pai, não buscam o amor do Pai, este amor que foi cantado. Por isso diz aqui que quem tem o Filho tem a vida, porque Deus deu o Filho. Que coisa mais maravilhosa. Nós, como muitos de nós sabemos, éramos colocados, ou tínhamos um destino para o inferno, para a morte eterna. Mas Deus
olhou para nós e com este amor tão maravilhoso nos enviou o Filho. Para quê? Para nos resgatar desta perdição. Por isso, precisamos ter o Filho. Quem tem a vida, tem o Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. E isso é algo maravilhoso. Portanto, irmãos, precisamos ter a vida do Filho em nossas vidas, para que possamos ter vida plena. E como que isso funciona? Eu costumo dizer que é dormir com Ele, sonhar com Ele, acordar com Ele, tomar café com Ele, trabalhar com Ele, almoçar com Ele, jantar com Ele, andar com Ele 24 horas, isso é ter o Filho. Não necessariamente estar ajoelhado toda hora, né? Alguns com outros linguajados mais religiosos, porém termos essa convicção que estamos andando com o Filho, que vivemos com o Filho, que tudo o que está em nossa volta não depende mais da nossa consciência, da nossa capacitação, mas depende do que o Filho quer para aquele momento. Acredito e acho interessante quando algumas pessoas falam que ao acordar dizem para Deus ou perguntam a Deus: o que que vai ser deste dia de hoje? O que que o Senhor quer que eu faça hoje? O que que o Senhor tem para mim hoje? É algo que está colocando Deus e a vida do Filho dentro da sua vida. E quem consegue ouvir a Deus entende: eu quero que você faça isso, quero que você reproduza isso, eu quero que você faça dessa maneira. E é neste entendimento que vivemos a vida do Filho. No entanto, irmão, o testemunho perfeito também acredito que passa pela cruz. Lá na cruz existem, no meu entendimento, 3 momentos também. Na cruz existe a vida, a pessoa quando foi ser crucificado chegou vivo, correto? Depois existe a morte e passando pela cruz vem a ressurreição. É o testemunho perfeito. Então o que nós precisamos? Chegar até a cruz. E para chegar na cruz, passar pela cruz, algumas canções trazem uns contextos até legais para cantar e tal, para meditar, mas na prática essa cruz é muito dolorida. Passar pela cruz é algo que mexe com a gente, que faz com que a gente não queira ir até a cruz, porque cruz também é sinônimo de morte, e morte do nosso eu. Nós não somos mais fisicamente crucificados, porém na cruz nós crucificamos o nosso eu, as nossas emoções, os nossos achismos, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, tudo tem que ficar ali na cruz. Para quê? Para que a ressurreição seja de Cristo, para que Cristo tenha uma vida plena em nós e nós nele, aleluia. Por isso precisamos passar também por este testemunho maravilhoso da vida nossa entregue na cruz, para que após a morte nesta cruz haja a ressurreição em nós de uma vida eterna. E muitos já passaram por lá, porém muitos não querem passar por lá. Quem já passou por lá deixou de brigar, porque a cruz tirou toda a sua razão, tirou a minha também. Quem passou por lá parou de fofocar, parou de pensar mal. Quem passou pela cruz vive uma outra vida, e até aqueles que nos conheciam antes da cruz ficam assim meio indignados. Ué, você está fazendo isso? Você não vai reagir? Não, porque eu passei pela cruz, aleluia. Ela me redimiu, ela me transformou. Estou ressuscitado com Cristo. É um testemunho perfeito, maravilhoso. Precisamos passar por esta cruz. Ela é poderosa para mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa maneira vã de compreender. Há algo dentro do nosso pensamento que eu entendo como precipitação. Uma palavra, a gente já pega aquilo, já resolve estar falando isso. Uma atitude, a gente não vê todo o contexto para que aquela atitude fosse ali realizada. Nós já julgamos muito rápido. E quando nós passamos pela cruz, tudo isso é transformado.
nós temos agora uma capacidade espiritual, sobrenatural de compreender melhor, de olhar melhor. Uma coisa interessante, de saber perdoar, porque passamos pela cruz. Quando passamos por lá, para quem entende o que é passar por lá, já não tem mais tanta razão, uma discussão, uma briga, um cotidiano de, vamos dizer assim, de conversações que não levam a nada. Quem passa por lá e ressuscita, tem uma vida completamente mudada. E às vezes a gente fica até meio surpreso. Puxa vida, eu consegui me controlar. Quem foi isso? Passei pela cruz e ressuscitei com Cristo. Porque diz a Bíblia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, porque passamos pela cruz. A coisa mais maravilhosa que tem é passarmos por lá. Quem passa pela cruz é outra pessoa. Segundo o apóstolo L, ele falou que o testemunho perfeito, ele está nos detalhes onde Deus está trabalhando. Não quer dizer que seja um testemunho grandioso, onde você passou por uma situação e quando você conta algo alarmante, não quer dizer somente isso, mas quer dizer o detalhe onde Deus trabalhou naquele momento da nossa vida. Eu estava olhando Êxodo, capítulo 6 e o versículo 6. Eu vou ler para que você compreenda o que aconteceu naquele dia com Moisés. Moisés, irmãos, vou contextualizar um pouquinho, ele foi enviado por Deus para libertar o seu povo da escravidão lá no Egito. E quando Deus chama Moisés envia Moisés para esta missão, acontece algo muito interessante. Moisés, ele coloca algumas barreiras, algumas dificuldades que ele entende que vai ter, e Deus fala, olha, não tem problema, eu resolvo isso daí, mas você vai ter que ir, até que ele aceita. E quando ele aceita, Êxodo 6, e o versículo do 6 ao 9, está escrito assim, Deus enviando Moisés, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Veja só, havia uma promessa para aquele povo que estava preso, uma promessa geracional, uma promessa antiga, e Deus faz Moisés lembrar daquela promessa para o povo. Só que um detalhe que chamou aqui, meus irmãos, no verso 8, que diz assim, que Deus tinha uma promessa, mas por causa da ânsia e do espírito da dura servidão, o povo não conseguia acreditar mais naquela promessa. Ou seja, o castigo, a adversidade era tão grande que eles não conseguiam acreditar na promessa. Porém, tinha uma promessa, e Deus é Deus de promessas, amém? Deus falou, eu não esqueci daquela promessa, eu não sei como você está, como está a sua vida hoje, se você está neste momento difícil, neste momento de turbulência, se o que está em sua volta está ditando as regras, mas eu quero dizer para você
E com certeza há uma promessa sobre a sua vida. E não desfaleça por causa dessa ânsia, por causa dessa dificuldade. Deus, Ele vai cumprir a promessa, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Ele é fiel. E o povo de Israel não conseguia acreditar nesse negócio. E eu estava lendo aqui antes, quando Moisés foi lá com Arão conversar com o faraó. Após aquela conversa, Faraó dobrou o serviço. Ele dificultou o serviço e queria a mesma quantia de produto. E os capitães de Israel, que eram os líderes, que estavam à frente dos trabalhadores, foram reclamar para Moisés e para Arão: olha, você nos colocou com a corda no pescoço agora. Você foi falar do nosso Deus, você foi dizer que a gente tinha que sacrificar, que a gente tinha que ir até o deserto para adorar. O faraó endoidou, ficou loucão. Ele tirou algumas coisas que a gente tinha, por exemplo, a palha, e pediu para a gente fazer a mesma quantidade. Como que a gente vai fazer esse negócio? Irmãos, eu quero lembrar e pontuar isto aqui. A promessa foi feita, amém. Só que o inimigo, ele não vai deixar a coisa de qualquer jeito. Ele vai dificultar para mim e para você. Não vem assim de mão beijada. Ele vai trabalhar contra. Ele vai colocar cargas. Ele vai colocar dificuldades. Aleluia. Só que nós temos uma promessa. A promessa de Deus não falha. Aleluia. Aleluia. Não falha esta promessa. Nem que estejamos no leito. Nem que estejamos sem recursos. Nem que estejamos presos por uma grande bola de neve que não conseguimos sair de lá. Há uma promessa sobre os filhos, aleluia. E como filhos, nós aguardamos a promessa de Deus. Eu sei que é difícil a gente ir junto nesse entendimento, como foram o povo de Israel, porque só via a coisa apertar cada vez mais. E eu ouvi um ditado esses dias, que quanto mais duro é o caminho, mais difícil é o caminho, mais bela será a vista quando esse caminho terminar. Então, meu irmão, se está duro aí para caminhar, entenda uma coisa, por fé. É muito lindo a promessa que Deus vai fazer na sua vida. Vai acontecer, vai chegar o dia, aleluia, que você vai levantar a mão para o céu e vai dizer, aleluia, graças a Deus que eu fui fiel, eu segurei, eu consegui, eu não desisti da promessa que Ele tinha na minha vida, aleluia, porque grandes coisas Deus fará por nós, e esta promessa é para todos. Nós precisamos aprender que esta promessa nos leva muito além das expectativas, além do entendimento, além do recurso que eu possa ter, da capacidade humana que eu adquiri. Essa promessa me leva ao sobrenatural tão profundo, tão poderoso, que é inexplicável dizer como que se processa. Eu sei que eu e você, quando recebemos um milagre, alguém fala, isso foi um milagre, mas não conseguimos minuciar passo a passo deste milagre. E são esses detalhes que Deus está fazendo em nosso meio. Veja que quando o povo de Israel estava nesse período de conflito, de ir adorar a Deus, de parar de servir ao Egito, havia uma confusão muito grande na sua mente. Porque quanto mais Moisés e Arão falavam sobre este Deus poderoso, que era Deus de seus pais, que tinha uma promessa que eles iriam sair do Egito, mais a coisa apertava, mais a coisa ficava numa situação que era insuportável. Porém, quando chegaram em Canaã, que era a terra prometida, e viram todo o exército de Faraó sendo afogado pelo mar, eles entenderam que havia uma promessa na vida deles e que eles teriam que recomeçar uma nova vida agora debaixo da orientação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes
nós precisamos nos render por completo a Deus. Há momentos que nós dizemos, mas eu já me rendi. Deus está no meu coração. O que eu faço é para Ele, eu ando com Ele, etc, etc. Só que há algumas coisas da nossa vida que nós não deixamos Ele administrar. É como se fosse aquela casa com muitos cômodos, né? E em um cômodo a gente fala aqui, não, Senhor, deixa aqui comigo. Nós não entregamos por completo. A vida com Cristo, meus amados, é quando nós nos entregamos por completo. Por isso que eu falei, quando nós passamos pela cruz, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E a vida que agora eu levo, eu vivo na fé do Filho de Deus. É diferente de eu tomar as iniciativas pela minha própria vontade. Agora a vontade é outra, é a vontade dele, não é mais a minha. E quando isso acontece, nós temos que olhar para um elemento do testemunho perfeito, esses 3 elementos que o apóstolo Cristiano nos ensinou. E eu olhei aqui, lá, 1 Coríntios capítulo 13, e o versículo de número 13, se você puder abrir, 1 Coríntios 13 e 13. Eu achei muito bonito que fala sobre o amor, mas essa afirmação aqui eu achei muito interessante, como também parte do testemunho perfeito. Está escrito assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, ou a caridade. Esses três, mas o maior deste é o amor, ou a caridade. Então nós temos aqui 3 pilares para continuarmos a nossa caminhada: a fé, a esperança e o amor. E eu comecei então a pensar um pouco sobre essa condição. A fé, além do que está escrito lá em Hebreus 11, o que eu entendi mais sobre a fé? Capacidade maravilhosa que nos envolve e nos faz acreditar que superaremos qualquer obstáculo, que chegaremos e passaremos por qualquer limite ou algo extremamente difícil. Essa é a nossa fé. Ela é capaz de nos levar a esse entendimento. Quem tem fé não tem medo. Ele enfrenta seja o que for porque ele tem fé. Lembra de Davi? Davi tinha fé. Todo o povo acreditava no Deus poderoso, no Deus dos profetas, no Deus que levantou o rei Saul. Mas quando chegou no dia da batalha, os homens não conseguiram ter fé de vencer o gigante. Entenderam que era a força do seu braço e não a força de Deus. Por isso eles desmoleceram. Eles não conseguiam ir à frente, não conseguiam enfrentar. Eles não conseguiram vencer aquele inimigo que todo dia gritava na sua orelha. E Davi, cheio de fé, ele chegou até aquele arraial. Ele olhou todo o contexto. E quando ele ouviu aquelas palavras absurdas, ele levanta a voz e diz: quem é esse incircunciso que ousa, olha só que legal, falar contra o exército do Deus vivo? Meu irmão, está na hora da gente ter atitude assim. Eu não sei quantos gigantes, quantas vozes você ouve todo dia que não vai dar, que não vai curar, que não vai ver, que não vai acontecer, que não vai ser como Deus prometeu. Levanta a tua voz, profetiza na tua casa. Quem é esta voz que fala contra a promessa do nosso Deus? Não existe voz maior do que a dele. Daquela bassurianda labás. Há uma voz poderosa dentro de nós e ela se chama fé. Ela é intransponível. Ela pode qualquer coisa. Pela fé, diz lá em Hebreus 11. Aleluia. Os mundos foram conquistados. Pela fé, Abraão creu. Aleluia. Com 100 anos não conseguia mais, não tinha mais o mesmo vigor, a mesma virtude, a mesma força. Mas ele acreditava em Deus, ele cria em Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o seu problema, onde está o teu maior fracasso, mas tenha fé, tenha esta capacidade maravilhosa
de se envolver em Deus e acreditar que você pode, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Cristo, é o Filho. Precisamos exercer esta fé. A fé que muda, a fé que abre caminhos, a fé que levanta morto, a fé que cura doente, a fé que abre portas onde não tem portas, a fé que faz do fraco forte, aleluia, a fé que faz do cansado um grande atleta, aleluia, a fé que faz daquele desesperançado, do caído, um valente, porque ele tem fé. Esta capacidade maravilhosa de se envolver e acreditar que pode superar pelo poder do nosso Deus. Isso é fé. Por isso diz em 1 Coríntios 13:13, agora permanece 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Olha que testemunho perfeito, olha que tripé maravilhoso. E a esperança? Diz aqui no nosso dicionário: sentimento de quem vê como possível aquilo que aguarda na sua vida. Só que tem 2 tipos de sentimento nessa esperança. Existe aquele esperançoso que entende que vai acontecer um dia, e existe aquele esperançoso desesperançoso. Ele tem esperança, mas não acredita que vai acontecer. Ah, se um dia acontecer isso, minha vida vai mudar. Não tem gente assim? Conheço bastante. Você conhece, né? Ah, quando acontecer isso, aí vai transformar. Amados, essa esperança, olha lá Romanos 4:18-21. É algo maravilhoso que aconteceu com o nosso pai Abraão. Romanos 4, do 18 ao 21. O que está dizendo aqui? Em Romanos 4, do verso 18. Fala sobre Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de multidões de nação, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e nem duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Aleluia! Ele não olhou para a circunstância, ele simplesmente acreditava, tinha aquela esperança que Deus iria fazer. Ele aguardava este momento, ele tinha esta convicção que aquela promessa que Deus tinha feito iria acontecer. Era a esperança que ele tinha. E essa esperança foi tão tremenda que ele conseguiu aquilo que Deus prometeu. Ele esperou de uma tal maneira, com uma perfeição maravilhosa. Chegou um determinado dia, Deus falou: é hoje, vamos lá, vamos produzir aquilo que você acredita que não será produzido. E ali Deus fez um grande milagre. Então, meus irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz porque existe uma esperança dentro de nós. E essa esperança, ela não pode ser colocada à parte. Um dia, quando isso acontecer, quando mudarem o plano do governo, quando algo lá do exterior chegar aqui, quando a tecnologia chegar não sei aonde, irmão, não espere nessas coisas, espere em Deus, aguarde nele, tenha certeza que nele é certo, é confiável, como a gente pode dizer, é algo que não tem como falhar. Essa esperança em Deus, ela é tremenda, ela é robusta, ela é eficaz em nossas vidas. Depois nós temos o amor, que é o terceiro pilar que a gente está falando aqui. O amor, aí eu vou contar para vocês o que eu estava falando no início. Eu fui lá no Google procurar sobre o amor. Aí eu encontrei isto aqui: forte afeição por outra pessoa, tanto consanguínea como de relações sociais. Isso aí é o amor. Só que depois desse trecho que eles colocaram ali, tinham mais 14 notificações tentando falar o significado do amor. E não conseguiram falar tudo, porque o amor de Deus
é muito maior. O amor de Deus é imenso, é imensurável, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade que possa medir o amor do nosso Deus, aleluia. Por isso, irmãos, é pequeno quando a teologia fala amor ágape, amor eros, amor não sei o que, é pequeno, não tem como contextualizar, como amarrar isso em um pacote só. O amor de Deus é inexplicável, é grande, é infinito, aleluia. Ele é tão poderoso, este amor, que Ele olhou para a minha vida, aleluia, e disse: olha, eu te amo, vem para cá, sai desse lixo, e me tirou de onde estava. Olhou para você, talvez em situação melhor ou até pior, e simplesmente não olhou para aquilo que te envolvia, mas olhou o amor que Ele tinha pelo ser humano. E quando esse amor tão profundo, tão alto, tão largo, tão imenso, quando ele chega até nós, esse amor de Deus, é algo tremendo quando a gente olha para João 3,16, que todos conhecem. Alguém lembra como está escrito? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha esse amor. João 3,16, vamos ler para ficar bem contextualizado. Olha o que está escrito: porque Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa linda este amor! E nós, completamente longe deste amor, vivíamos de qualquer maneira. Um ou outro tinha uma queda por Deus, né? Eu gosto de Deus. Deus é legal. Tudo o que eu vou fazer, eu peço a Deus, etc. Mas não compreendíamos, ou até hoje muitos não compreendem este amor. Por isso que lá no Google o cara não conseguiu colocar todos os significados. Não dá para encaixotar o amor de Deus, porque ele é muito grande. Ele cabe lá no prostíbulo, ele cabe lá na boca do tráfego, ele cabe, aleluia, lá onde as pessoas matam, ele cabe em qualquer lugar, aleluia, porque ele é imenso, aleluia. Ele não faz acepção de pessoas, ele entra em qualquer ambiente e ele resgata, porque este é o amor maravilhoso, aquele amor que a gente cantou aqui, que a gente vai cantar daqui a pouco de novo, porque este amor foi por nós. Deus amou de uma tal maneira, uma maneira inexplicável, que enviou o seu Filho, só para dizer: quero você do meu lado. E o Filho, meus irmãos, quando chega, ele não olha a circunstância, ele sabe o que vai passar, mas por causa de você, ele fala: não, pode chegar, eu vou. Teve uma hora que parece que ele ia desistir, e foi orar: Pai, se der, passa esse cálice aí, se der me tira dessa. Mas depois ele falou: não, isso aí é coisa de Adão, seja feita a sua vontade, me leva para a cruz. Eu preciso encontrar o Marcelo, eu preciso encontrar a Maria, eu preciso resgatar o Antônio, o Ivan, o Fernando, aleluia, a Lúcia. Eu preciso encontrar o mundo inteiro, porque eu tenho amor para isso, eu tenho amor para resgatar. É por isso que nós cantamos muito sobre amor, e eu não posso me esquecer. Vamos cantar de novo? Aleluia. Este amor de Deus é maravilhoso, ele é poderoso, ele fez e faz e fará aquilo que é necessário, aquilo que é poderoso em nossas vidas. Eu quero que você fique com esta palavra. Você que está junto conosco pelo TV Rica, guarde esta informação, porque agora ficam 3 coisas: a fé, a esperança e este amor tão maravilhoso, tão poderoso. E foi por você, foi por você. Aleluia. Que privilégio. Vamos ficar de pé? Vamos adorar com este amor? Aleluia. Deus abençoe a cada um.
Deus tenha misericórdia de nós, que possamos acreditar, que possamos ter fé, que possamos invadir os ambientes que ainda não foram invadidos pela nossa fé, que possamos ser conquistadores, desbravadores da nossa família. Pai, quero falar com você nesta noite, aleluia, por causa deste amor. Deus te chama para ser um desbravador na sua casa, para exercer o seu sacerdócio, para dizer para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para os seus parentes: tem amor aqui dentro, aleluia. Eu fui alcançado por Ele, inexplicável, não sei como explicar, mas eu fui alcançado por este amor. Em 2021, o perfeito será visto em você.